Ter o nome incluído num banco de dados de inadimplentes pode ser consequência de uma prestação atrasada, um cheque devolvido ou uma fatura de cartão de crédito que não foi paga. Em alguns casos, mesmo após ter quitado a dívida, o nome do consumidor continua negativado. E é sobre essas restrições, junto aos órgãos de proteção ao crédito, que eu converso agora ao vivo aqui no quadro Direito em Pauta do Jornal da Manhã, com o assessor jurídico do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo em Mato Grosso, Antônio Carlos de Mello. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, é uma honra estar aqui falando sobre o direito do consumidor. Vamos falar dos bancos de dados que nós temos hoje, Sim. mais conhecidos. Quer dizer, tem um antigão lá que é o SPC, né? O SPC, o Serasa, que foi o pioneiro, na verdade, e tem um terceiro agora do Boa Vista, que também está muito forte. São três grandes bancos de dados de cadastro de inadimplentes. O cadastro de inadimplentes funciona assim: o consumidor deixou de pagar uma dívida, o comerciante, o banco, enfim, o credor inclui o nome dele num desses cadastros. Ele recebe obrigatoriamente uma notificação no seu endereço. Se não for encontrado, tem que ser feita uma notificação por edital. E a partir daí, se ele não pagar, não resolver a situação, o nome dele fica por até 5 anos com essa restrição. Veja bem, existe uma limitação pelo Código de Defesa do Consumidor de que o nome fica incluído por 5 anos, a partir do vencimento da dívida. A partir do vencimento, não é a partir do momento em que o comerciante incluiu ou o banco incluiu. Então, se a dívida venceu hoje e ele demorou 1 ano para incluir, vai ficar por 4 anos. Aí, automaticamente, o nome tem que ser limpo. O que acontece muito é que, por falha de gestão, falha de organização, o consumidor paga a sua dívida e, mesmo assim, o débito continua com restrição. Quando a restrição é num desses cadastros, basta que o consumidor comprove que o nome dele continuou com a restrição, aí ele deve procurar uma indenização no juizado especial. O juizado especial tem dado indenizações numa média geral de R$5.000 para quem mantém indevidamente o nome do consumidor lá. Agora, existem outros cadastros, que é o que está dando muito trabalho para o IBDEC, que aqui eu represento, assim como para outros institutos de defesa do consumidor. Existe um cadastro do Banco Central do Brasil, que é para aquele consumidor que tinha uma dívida em qualquer banco, qualquer empresa que é fiscalizada pelo Bacen, pagou essa dívida, imagine que pagou, por exemplo, através de um processo judicial, que pagou com redução de juro, e aí fica uma informação de que o consumidor não pagou o que o banco quis. E aí esse nome fica no SCR. Tecnicamente não é um cadastro de restrição, mas termina sendo. Para nós que lidamos com a defesa do consumidor, isso gera aquela situação em que você vai numa loja, vai, por exemplo, financiar uma compra de uma TV, de um armário, enfim. Você não tem nome no SPC, no Serasa, no Boa Vista, e a loja fala, olha, não vou poder... É como se fosse um histórico, né? Quer dizer, ele não está devendo nada, mas no passado ele já deveu. É mais ou menos isso. Já deveu. Cria-se um preconceito em relação ao consumidor aí. Né? Aí tem pode ser uma informação do cadastro positivo, que se tiver tempo eu falo, e essa do SR, que só os bancos têm. Agora, apesar da agilidade dos trabalhos dos advogados, como você está citando no caso do IBDEC, dos juizados especiais, que a gente sabe também que é ágil, o que a gente pode fazer administrativamente e preventivamente? Por exemplo, a pessoa está devendo, vai pagar essa dívida em atraso. Ela tem um direito, por exemplo, falar assim, olha, eu quero que você acesse lá esse banco de dados, onde o meu nome está sujo, para eu quero que você limpe o meu nome lá e agora eu estou te pagando. É possível, no ato do pagamento da dívida, a pessoa exigir a limpeza do nome? Ou ele fica assim, fica a critério de alguém que depois vai acessar a internet, o computador, então, e aí acaba não... Isso que você está me falando deu muito tormento para todos os advogados. Agora, o judiciário pacificou assim, você pagou a dívida, pagou a primeira parcela da dívida, 5 dias depois, o seu nome tem que ter sido excluído do cadastro de inadimplentes. Muitos contratos, quando você faz essas confissões de dívida para regularizar uma dívida passada, eles falam que só vão liberar o seu nome quando você pagar a última. Aí há abuso,
a ilegalidade. É com a primeira parcela paga, você já não está mais em mora, que se diz, já não está mais com atraso. Então, o nome tem que ser excluído de todos os cadastros restritivos. Pois é, eu volto a reafirmar, porque nós estamos num momento de compras online, né? Que você passa um cartão de crédito, um extrato, quer dizer, sai na hora ali a fatura, quer dizer, você pagou uma dívida, não teria como a pessoa acessa o banco de dados lá do Serasa, do SPC, automaticamente já te traz um extratozinho ali, nada consta, quer dizer, no ato do pagamento da dívida, o consumidor já teria, não pode se criar uma lei federal sobre isso, ou uma determinação judicial, que aí os prestadores de serviço vão cumprir. O prazo de 5 dias, ele foi criado na jurisprudência, não há lei. Conforme os sistemas vão aprimorando a rapidez, vão aprimorando agora tudo online, isso aí ao longo do tempo vai ser diminuído o prazo. Se for feita uma lei, obviamente a lei tem que ser cumprida. Hoje não existe. Hoje existe apenas jurisprudência falando que é de 5 dias o prazo. Então, no 6º dia, o consumidor já pode procurar o advogado e vai ter uma nova indenização. Agora, tem uma outra situação anterior a isso tudo que nós estamos falando. O consumidor, às vezes, fala o seguinte: eu não queria comprar aquele produto, não queria contratar aquele serviço. O pessoal do marketing, o atendente lá ficou insistindo, o vendedor ficou insistindo. Eu contraí aquela dívida, depois não paguei, agora estou com o nome sujo. O que o consumidor deve fazer nessas situações preventivamente? Então, a compra de impulso é a que mais dá problema para o consumidor. É aquela compra que ele não precisava, que ele terminou sendo levado, né, por uma situação aí que, em alguns casos, a gente consegue caracterizar que o consumidor teve vício de consentimento na compra. Mas isso não é fácil, eu tenho que reconhecer aqui. Teve casos em que o consumidor, por exemplo, recentemente nós tivemos um consumidor com essas questões de TV a cabo, que ele foi levado para uma promoção e logo depois viu que não era aquilo. Aí há um vício de consentimento mais claro ainda. Mas a gente tem que analisar caso a caso, porque a primeira coisa que o juiz vê, você é maior de idade, estava em plenas razões dos seus direitos, ninguém te forçou. Então, se a resposta for positiva, você vai ter que honrar o que você fez. Agora, só se a gente for falar, olha, houve um vício mesmo, ele não era isso que ele queria e terminou levando por outro tipo de necessidade. Para quem quiser saber mais informações sobre isso que nós estamos conversando aqui, qual que é o site ou um telefone do IBDEC? Bom, o IBDEC está à disposição no 30 28 2554, no site ibdec.org.br. Lá você pode acessar, mandar e-mail também no ibdecmt@gmail. E através desses canais nós damos consultas gratuitas sobre esse tema de hoje. Muito obrigado pela presença ao vivo. Boa semana aí.